Agora a gente quer saber um pouquinho mais do que está acontecendo no cenário, né, social aqui em Belo Horizonte, quem sabe em alguns lugares do país, desde aquelas movimentações que aconteceram em junho, quando a população foi para a rua em grande número para pleitear direitos e também manifestar, não é, a sua indignação contra corrupção e tantas coisas que acontecem na nossa política brasileira. Hoje a gente quer receber Maíra Reis, que é estudante de arquitetura e é representante da Assembleia Popular Horizontal, e ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o projeto de iniciativa popular que pleiteia a tarifa zero no transporte coletivo em BH e já é modelo para várias cidades no Brasil. Não é mesmo, Maíra? Por favor, seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Maíra. Fica à vontade, viu? Licença. Você está nesse movimento, você também é integrante da Assembleia Popular Horizontal, que é um grupo de jovens, sobretudo, estudantes, que estão brigando pelos direitos da população. Sim, sim. Na verdade, a Assembleia Popular Horizontal, ela surgiu de reuniões que começaram a ser feitas na época das manifestações de julho, né? E a intenção era justamente alinhar os pedidos da sociedade como um todo, e tentar debater, né, quais que eram as reais necessidades, especialmente para a cidade, para o município. Não necessariamente apenas na instância municipal, mas também estadual e federal. A Assembleia Popular Horizontal hoje ela é composta por diversas pessoas, diversas faixas etárias e interesses. E lá no início, assim, se não me engano, na segunda reunião, a gente entendeu que seria interessante a gente dividir por grupos de interesse, grupos de trabalho, né, que a gente chama de GT, e a gente dividiu entre 11 grupos de trabalho, se não me engano, acho que agora talvez tenha um pouco mais, e um deles foi o GT de Mobilidade Urbana. Esse GT ele trabalhava justamente na pauta mobilidade e especialmente transporte como direito social, que foi, na verdade, o motivo principal das manifestações em São Paulo, que brigava pela redução da tarifa, né? A gente quer aprender um pouquinho mais com você, mas antes a gente vai interromper sua fala para mostrar uma matéria que foi feita pela nossa repórter Débora Arcuri, para o pessoal de casa, então, conhecer um pouco mais sobre esse movimento e também, claro, ela esteve no lançamento oficial dessa iniciativa aqui no centro de Belo Horizonte. A gente confere a matéria e volta, então, com a Maíra. Diversas cidades do mundo já implementaram o transporte público gratuito para os usuários. A mais recente foi Tallinn, capital da Estônia, com cerca de 400 mil habitantes. A cidade reduziu cerca de 15% o número de congestionamentos. Mas será que essa moda pega no Brasil? Acho que não. Com força de vontade, acho que pega sim. Ah, não sei. Difícil, né? Claro que pega. A gente está fazendo a luta aqui, já tem um projeto de lei também em São Paulo, no Rio de Janeiro, Florianópolis, em várias cidades tem a luta já está começando e assim, já tem 3 cidades no Brasil que tem tarifa zero, né? Então assim, a gente está começando e vai conseguir. Lúcio Gregório idealizou a ação há 23 anos. Apesar da longa data, o assunto continua mais atual do que nunca. Ele afirma que tudo isso acontece por causa do envolvimento dos jovens que estão cada vez mais engajados na política do país. Não é demagogia dizer que o futuro sempre esteve na juventude, né? Então eu acho que é uma juventude muito diferente que surgiu agora, sabe? Ela é muito mais valorosa e ela é muito mais inteligente, ela é mais preparada e tem menos sentimento de culpa. Ela não tem medo das coisas, então acho uma perspectiva fantástica. Seja pela tarifa zero ou por outras coisas boas que eu acho que os jovens vão poder fazer. Legal, né? E é interessante ouvir um dos idealizadores de uma movimentação já há 2 décadas, parecida com essa que está acontecendo hoje. E o que ele falou, né? Os jovens, eles se manifestam, eles são esse futuro. E a Bíblia já fala sobre isso, né? Deus fala que para os jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, né? Você entende, Maíra, que essa movimentação feita pelos jovens, ela causa mais impacto porque o jovem está com a cabeça cheia de ideias e ele tem coragem, ele tem ousadia para fazer a movimentação? Acho que sem dúvida. Na verdade, o interessante mesmo seria a gente conseguir uma movimentação de todas as gerações presentes na sociedade atual. Mas realmente é compreensível assim, que o jovem ele tenha mais energia, ele tenha mais a tendência de se rebelar contra o que está vigente atualmente. Então, especialmente os jovens que estão presentes na universidade, né, que é onde surge todo esse debate crítico
que a gente é incentivado justamente a debater o que nos é trazido, né, a criticar e a entender se isso é realmente bom ou ruim. Então, acho que sim, não sei se cria o impacto necessário, mas é de onde surge a energia. Né? É melhor que todos estivessem juntos, né? É. Maíra, na questão que a gente vê a tarifa do transporte público como direito social, ou seja, uma tarifa zero, eu queria que você explicasse para quem está em casa no que é baseada a sua Assembleia, no que é baseada a ideia da tarifa zero. A gente sabe que existem, a própria Constituição nos assegura isso, eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa com muito mais propriedade. Certo. Bom, na verdade, de onde surge esse debate é justamente o acesso à cidade. A gente vê hoje que no mundo inteiro vem sendo debatido o acesso à cidade, né? A gente percebe que o problema de mobilidade urbana, ele não é só um problema nacional, ele é um problema mundial. Todas as cidades vêm passando por esse processo de reformular como a cidade é construída. Então, o principal fator que impede as pessoas de acessarem a cidade é justamente o transporte público, o transporte coletivo. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência muito grande a priorizar o transporte individual. Né? As políticas públicas de incentivo à mobilidade urbana, elas dão prioridade justamente à construção de vias, abertura de vias, construção de viadutos e etc. Isso tudo prioriza, na verdade, o transporte individual e não o transporte coletivo. Quer dizer, motiva as pessoas a comprarem mais carros. Exatamente. E andarem cada um no seu carro. Especialmente em Minas, por a gente ter uma grande influência da indústria automotiva no estado, isso é ainda mais perceptível, né? A gente tem aí hoje uma meta da Fiat de em torno de 6 carros por casa. Hoje a gente tem mais ou menos 3 carros por casa. E assim, imagina se a gente tivesse realmente 6 carros por casa. Seria uma situação impossível. Maíra, a gente vê que vocês têm um objetivo muito bem definido, né? Vocês são ideologias que vocês possuem. Agora, muita gente em casa ainda confunde um pouco. Nós aqui do De Tudo Um Pouco, nós sempre defendíamos os manifestantes e as manifestações pacíficas. E eu, pelo menos ao meu ver, eu acho que vocês têm um objetivo claro, os manifestantes, e os vândalos têm outro objetivo oposto aos manifestantes pacíficos. Qual que é a posição de vocês como grupo de manifestantes acerca desses vândalos que se infiltravam ali nas manifestações para depredar, violar patrimônio público, enfim, para fazer a baderna e não focar no objetivo que você acabou de colocar aqui? Vocês têm um objetivo muito claro. Né? E isso manda, inclusive, isso faz uma diferenciação, inclusive, em reivindicação e rebelião, né? Porque eu creio que isso que a Luciana está falando aqui mostra exatamente essa diferença daqueles que querem o direito de verdade ou só querem bagunçar. Do objetivo, né, de cada um. Bom, isso é um assunto bastante polêmico, assim, né? Porque, como a gente pode ver na história do mundo, assim, as reivindicações que foram atendidas, elas nunca vieram de forma totalmente pacífica. Sempre houve um momento de rebelião, na verdade. Então, eu acho que esse momento aconteceu também aqui no Brasil como um todo, onde as pessoas só estavam se rebelando contra o sistema e a partir disso começou a ser construído pautas de reivindicação. Então, hoje é muito mais fácil a gente fazer manifestações com pautas um pouco mais diretas, porque isso foi amadurecido em discussão, né? Então, assim, na verdade, essa questão de ser vandalismo ou não, a depredação do patrimônio público, é uma questão, como eu disse, bastante complexa, mas, no geral, o que o grupo de mobilidade urbana vem tentando fazer é o uso da cidade, a ocupação da cidade, realmente de forma pacífica e cultural. Agora, você está nessa, vamos dizer assim, nessa frente de trabalho em relação à mobilidade urbana. Vocês têm visto com bons olhos a reação do poder público? Ou seja, eles estão receptivos, estão abertos às propostas de vocês? Porque tarifa zero, a gente sabe que é uma proposta bastante ousada, né? Ainda que você consiga alguns pilares para basear a sua argumentação, a gente sabe que realmente é uma proposta muito ousada e muito difícil de conseguir, considerando várias coisas no nosso país. Como é que o poder público tem visto, então, essas propostas desse grupo de trabalho da mobilidade urbana? Tendo em vista até que foi vendido para, entre aspas, o transporte público na mão de empresários, e isso é uma concessão que vai há muitos anos, aí, pelo menos uns 20 anos para frente. Então, acho que até é legal para colocar. Na verdade, definitivamente, nós não estamos tendo a receptividade que a gente esperava.
Inclusive, esse final de semana, no domingo, dia 22 de setembro, foi o Dia Mundial Sem Carro, e a gente esperava, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, alguma medida que tentasse incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa, na verdade. Não houve nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de mobilização do governo para esse fim. E essa questão de discutir com a população, que na verdade o Tarifa Zero, ela briga muito mais pelo apoderamento popular do que, de fato, pela gratuidade de algum sistema, né? Porque o que a gente quer é participação popular na gestão do sistema. E a proposta do Tarifa Zero, ela visa justamente criar um conselho que vai ser misto entre governo e cidadão, para a gente tentar aproximar esses laços, porque hoje isso não existe. Você é arquiteta, né? Eu sou estudante de arquitetura, desculpe. Mas vai ser arquiteta daqui a um tempo. Sim. Você é de Belo Horizonte, está em Belo Horizonte e você faz parte de uma frente de trabalho que propõe alterações, inclusive, se eu vou dizer assim, guardadas as devidas proporções do que eu estou falando, na arquitetura da cidade. Exatamente. Né? Que tipo de proposta vocês podem fazer para que isso seja recebido pelo governo? Inclusive, pelo mundo afora, corre uma ideia muito interessante, até eu pedi à produção que coloque essa frase aqui, que diz que país, me ajuda a lembrar que país rico não é onde o pobre tem carro, mas é onde o rico anda de transporte público. Né? Como é que você, enquanto estudante de arquitetura, vê o conjunto, no caso de Belo Horizonte, que foi uma cidade projetada para não mais que 400 mil habitantes, há 115 anos atrás aproximadamente, e hoje tem 2,5 milhões para mais? Bom, hoje aqui em Belo Horizonte a gente tem o transporte, o principal meio de transporte coletivo é o ônibus. O ideal é que o transporte de massa ele seja ampliado na cidade, né? O metrô, na verdade, ele é o ideal atualmente para a cidade, mas a gente tem hoje em Belo Horizonte uma topografia muito complexa para a gente implantar essa questão do metrô. Então, o ideal agora é mesclar vários tipos de transporte. Transporte por ônibus, né, o transporte por terra, o BRT está vindo aí como um complementar para isso, mas, além disso, o que eu entendo, assim, todas as cidades elas sofrem esse problema de segregação social. Existe a parcela da população que pode pagar pelo transporte público, pode pagar por essas implementações, e existe a parcela que não pode. Ao meu ver, a divisão de renda ela é a melhor forma de você democratizar esse acesso. Então, você tem lá a implementação tecnológica que custa dinheiro, a gente sabe que custa dinheiro, mas se houver participação de toda a população, esse gasto ele é pulverizado na sociedade e não concentrado. Então, assim, hoje o transporte coletivo em Belo Horizonte, ele não atende a população como um todo. A população de baixa renda é a que mais faz uso desse transporte e para ela isso fica muito caro. A tarifa, ela representa hoje uma forma de segregação social muito clara. Porque, assim, a gente tem atualmente a relação com o transporte coletivo em Belo Horizonte, ela é uma relação de trabalho, né? A gente tem lá o trabalhador que recebe o valor do Vale Transporte, ele vai e volta de ônibus, mas ele não faz uso desse sistema para o lazer, por exemplo, aos finais de semana, justamente porque é inacessível. Quer dizer, se o patrão não contribuísse com parte do valor, ele não teria nem como ir para o trabalho. Exatamente. E hoje a tarifa ela sustenta o transporte coletivo em Belo Horizonte. O transporte é totalmente pago pela tarifa. Então a gente tem o transporte sendo gerido por empresas privadas que visam o lucro, obviamente, mas a gente também não tem uma clareza em como que isso funciona. A gente não sabe hoje qual que é o percentual de lucro das empresas. Que nem o governo sabe, né? Exatamente. Maíra, até dentro do que você está falando, porque é um assunto muito complexo, a gente aqui no De Tudo Um Pouco fez um tour no trânsito, De Tudo Um Pouco no trânsito, e a gente retratou muito essa desigualdade social que acontece no próprio transporte coletivo e o transporte coletivo em si, como ele está sucateado, como ele não atende sequer a questão de saúde pública. É um caso de saúde pública, alguns ônibus, inclusive com 45 graus medidos lá dentro do ônibus num dia de calor. Queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar, nessas 3 cidades que a gente falou que já estão implementadas o Tarifa Zero e qual é o impacto social que isso causa na cidade. Para você, se Belo Horizonte, a partir de amanhã, tivesse o Tarifa Zero, claro, tudo dentro de uma estrutura, qual seria o impacto social visto na cidade de Belo Horizonte, o que isso impacta no pessoal? O mais importante
que eu vejo assim, de impacto é que toda a sociedade vai se sentir responsável por aquele transporte. Né? Porque hoje a sociedade não se sente responsável por isso. Quem faz uso de carro não vê no ônibus uma responsabilidade dele, né? No ônibus, nas vias públicas. Então, eu acho que o maior impacto é uma responsabilidade coletiva. Todos vão brigar para que o sistema seja melhor.